Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos respirando a Páscoa, lembramos que Jesus morreu, ressuscitou e está conosco. Esse é o motivo de nós sermos felizes. Mas também lembramos hoje o Dia das Mães. E a ciência comprova de que não existe coisa mais, que causa mais felicidade para as crianças, para os bebês, do que a voz da mãe. A voz da mãe acalma o bebê. A voz da mãe transmite segurança e transmite amor. Para nós cristãos, a voz de Cristo na palavra transmite também isso: amor, segurança, felicidade. Por isso que Jesus diz para nós hoje: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Porque o Senhor é Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes da fundação
Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão de Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Oremos. Ó Deus de toda misericórdia, eu reconheço que sou, por natureza, pecaminoso e impuro, e que peco contra ti e contra o meu próximo nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eterno, mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e tenha o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos ler o Salmo 23. Enquanto fazemos o Salmo 20, procuramos o Salmo 23, eu peço que os professores conduzam as crianças para a escola bíblica. O Salmo 23 fala do bom pastor que é Jesus. Ele está conduzindo as nossas vidas, e como é bom ouvir a voz do bom pastor, saber que Ele cuida de nós e que Ele está nos conduzindo dia a dia rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Pastor, olhar os versículos e para a comunidade dos pais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém.
Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 36, onde o apóstolo Paulo está falando e ele está preocupado com os cristãos, com você e comigo também. Ele está preocupado com as diversas vozes que nós ouvimos diariamente e que querem nos impulsionar a irmos contra Deus, a sua palavra, contra a fé em Cristo, e vivemos em pecado. E ele diz: olha, vigiem, porque muitos são as vozes, mas continuem ouvindo somente a voz do bom pastor. Ela dá segurança e mostra o caminho certo. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar-lhes a herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Assim termina a leitura. Oh
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, onde mostra o nosso futuro, lá com Deus, com Jesus no céu. Aqui nós temos que ouvir a voz de Jesus na Bíblia, na palavra. Lá nós ouviremos da boca dele as palavras. Lá nós estaremos na presença de Cristo eternamente. Isso vai ser maravilhoso. Mas antes de chegar lá, precisamos passar por este mundo. E o segredo para a vida feliz neste mundo é ouvir a voz de Cristo, sempre, na palavra, e crer nessa palavra e viver esta palavra de Deus. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia. Jesus Cristo
A leitura do Santo Evangelho escolhida para hoje encontramos em João capítulo 10, versículos 22 a 30, onde Jesus diz que Ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. E o segredo é ouvir sempre o que o bom pastor tem para nos orientar, consolar, amparar e mostrar o caminho certo para viver. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho concluído, ressaltando as palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, de maneira especial, estimadas mães, se vocês soubessem, mães, o poder que tem a voz de vocês perante os seus filhos, vocês ficariam apavorados. Quando o bebê ouve a voz da mãe, ele abre um sorriso de felicidade. O bebê, ele consegue distinguir entre a voz da mãe e também do pai
Não vamos deixar os olhos de lado também do pai, mas muito mais da mãe. Ele distingue essa voz de todas as outras vozes, e a voz da mãe para ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. A voz da mãe transmite para o bebê consolo, segurança, amor, carinho. A voz da mãe para o bebê é a coisa mais importante que existe. Estimada mãe, você tem filhos, e os filhos são presentes que Deus lhe deu para você cuidar deles e também conduzi-los aos céus. O objetivo da mãe e do pai é cuidar para que os seus filhos cheguem aos céus. Devemos cuidar bem dos nossos filhos. Para isso é preciso que vocês, mães e também os pais, sejam exemplos de vida cristã para os seus filhos. Ensinem a palavra de Deus para os seus filhos. Orem por e com eles e os tragam para a igreja, sempre. É muito legal ver bebês. Bebê, quando está no colo da mãe, ele fica tranquilo. Bebê no colo da mãe, ele encontra tudo de bom que ele precisa para viver. Você lembra, estimada mãe, do seu filho e da sua filha bebezinho? Era bom, né? Era bom, eles eram pequenininhos. Jesus também fala desse relacionamento, só que em vez de ele falar de pai ou mãe com o filho, ele fala de pastor, que é ele, e as ovelhas que somos nós. E ele diz assim, em João 10, 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. O bebê não confunde não. O bebê sabe quem é a mãe dele e vai ouvir a voz da mãe dele e vai abrir aquele sorriso. Quando a mãe fala com ele, ele sente-se feliz. Esta mesma paz e amor sentem os cristãos em relação a Jesus quando ouvem a voz do bom pastor. Os cristãos, nós que somos as ovelhas de Cristo, nós sabemos distinguir a voz de Cristo na palavra e as vozes do mundo. Aliás, talvez esse seja um problema de nós cristãos hoje em dia, muitos cristãos. Os cristãos não estão mais distinguindo a voz de Cristo no meio de tantas vozes que existem no mundo. Os cristãos estão perdendo a voz de Cristo e aí começam a ouvir muitas vozes e seguir caminhos errados que vão levar ao pecado e à condenação eterna. Jesus faz uma distinção no Evangelho de ovelhas. Ele diz, olha, para uns ele diz, vocês não são minhas ovelhas. Por que vocês não creem em mim? Não ouvem minha voz? Não acreditam que eu sou o seu Salvador. Então vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Elas me conhecem. Elas sabem quem eu sou e me seguem. A única coisa que importa para as ovelhas de Jesus é a voz do bom pastor que está na palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante da vida. Lembra, por exemplo, do que Jesus falou em João 8, 31 e 32? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade os libertará. A verdade que nos traz a palavra de Deus é que Deus nos ama muito, mas muito. Que ele chegou ao ponto de dar a coisa mais preciosa que ele tinha, e quem é a mãe sabe. A coisa mais preciosa que uma mãe e um pai tem é o seu filho, ou a sua filha. Pois Deus amou tanto você e eu que entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha para ter você junto dele, para que você hoje possa chamá-lo de Pai nosso que estás nos céus. Foi por nossa causa e por amor a nós que Jesus Cristo veio ao mundo, carregou na cruz os nossos pecados, sofreu a ira e o castigo que Deus deveria dar em nós lá no inferno,
para que nós tivéssemos vida e vida eterna nos céus. É lindo o que Jesus diz em João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem. O jeito de Jesus falar com você e comigo é a palavra de Deus, a Bíblia. É a Bíblia que descreve para nós quem é Deus, como Ele nos ama e como Ele quer se relacionar conosco. Assim, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais conheceremos o amor de Deus, mais conheceremos e saberemos o que Deus quer de nós e como nós devemos viver neste mundo. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Cristo na Bíblia, mais sabedoria nós teremos para viver neste mundo, e teremos discernimento para saber qual o caminho certo, qual a voz de Cristo e qual as vozes estranhas que nos conduzem à perdição eterna. Quanto mais meditarmos na palavra de Deus e ouvirmos a voz de Cristo, mais felizes nós seremos. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Como são abençoados os pais e as mães que têm filhos cristãos. É uma bênção. Como é abençoada a mãe que pode ouvir do seu filho e de sua filha uma oração feita para Jesus. Como é abençoada a mãe e o pai que veem o seu filho e sua filha servindo a Cristo na igreja, lendo a sua Bíblia, vivendo como cristão neste mundo. Jesus diz que as ovelhas conhecem, não apenas ouvem a voz, mas elas conhecem quem está falando, e esse conhecer envolve seguir e viver o que essa voz está dizendo. Lembrando aqui o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, assim para nós: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Também o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz em 1 Coríntios 6, 17 e 20: porém, quem se une com o Senhor Jesus se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou um alto preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Assim, eu e você que somos as ovelhas de Cristo, nós seguimos a voz de Cristo fazendo três coisas. Primeiro, nós ouvimos a voz de Cristo, o bom pastor, na meditação diária da palavra de Deus, e nós aproveitamos todas as oportunidades para estarmos na presença de Cristo, nos cultos, estudos bíblicos e as atividades da igreja. Segundo, nós conhecemos profundamente em Cristo e entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Nós confiamos que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Nós confiamos que o nosso bom pastor está conduzindo a nossa vida, mesmo passando por problemas, dificuldades e aflições. Ele está conosco, e se Ele está conosco, nada pode nos vencer. Nós continuaremos a nossa caminhada, porque nós queremos chegar no alvo, a vida eterna dos céus. Terceiro, nós, as ovelhas de Cristo, seguimos o que Ele diz, ou melhor, vivemos o que Ele diz, na palavra, especialmente nos 10 mandamentos. O cristão, ele procura não viver em pecados, e quando ele faz pecados, ele se arrepende, e tem o desejo sincero de viver uma vida consagrada a Deus, fazer a vontade de Deus em sua vida, por uma só razão, porque a vontade de Deus é o certo para nós. Estimado irmão e irmã da fé, especialmente estimadas mães, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. Não dá para fugir da pergunta, estimada mãe, eu vou ter que fazer para você.
Como estão os seus filhos em relação ao bom pastor Jesus? Eles estão ouvindo a voz do bom pastor? Eles conhecem a Cristo e vivem a sua fé? A questão que Jesus Cristo levanta hoje para você, para mim, para todos os cristãos no mundo é: qual é a importância de Cristo em nossas vidas? Ele realmente é o nosso tesouro, a coisa mais importante que a gente tem, ao ponto de valer mais que a nossa própria vida? Nós estamos vivendo esta vida que Cristo conquistou para nós na cruz? Nós somos cristãos verdadeiros e sinceros? Nós buscamos a Cristo como a coisa mais importante? Amamos a Ele acima de todas as coisas? Servimos e adoramos a Cristo com a nossa vida dedicada a Ele? É lindo o que diz Jesus no Evangelho de hoje. Assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo conhece você, mãe. Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe. E quanta preocupação nós pais e mães temos com os nossos filhos diariamente. Ele conhece você. Ele sabe das suas alegrias, sabe das suas preocupações, sabe das coisas que você quer e precisa, e Ele está cuidando de você. Ele está protegendo você, amparando você, abençoando você. Confie nele. Entregue a vida dos seus filhos às mãos de Cristo e Ele vai cuidar deles. Fale de Cristo para eles constantemente, porque assim o Espírito Santo vai agir na vida deles para que eles se aproximem cada vez mais de Cristo. Jesus está conduzindo você, eu, e nossos filhos. Estamos valorizando nossa mãe e nosso pai? Estamos agradecendo a Deus pelos presentes que nós recebemos de ter um pai e uma mãe cristãos? Assim como a voz da mãe para o bebê transmite amor, carinho, paz, a voz de Cristo na palavra transmite para o cristão amor, carinho e paz. A voz de Cristo é mais doce que o mel. A voz de Cristo é um tranquilizante para as nossas almas angustiadas pelos problemas da vida. Como o bebê que sorri quando ouve a voz da mãe, assim também o cristão sorri quando ouve a voz de Cristo. Lembra do que Davi dizia? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, vamos ouvir a voz do Senhor. E um dia, nós ouviremos a voz de Cristo, nos chamando lá para o céu. E quando chegarmos lá, Ele vai estar lá, pronto para nos receber com um grande abraço. E nós ouviremos da sua própria boca, você foi um servo bom e fiel. Você ouviu a minha voz, confiou em mim, entregou a sua vida nas minhas mãos e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos ama tanto, tanto. O Senhor quer cuidar de nós, conduzir as nossas vidas e nos guiar através da Tua voz, na Tua palavra. Dá-nos sabedoria e discernimento para que nós possamos confiar na Tua palavra, possamos conhecer a Ti na Tua palavra, possamos viver de acordo com a Tua palavra. Não deixe que outras vozes confundam a nossa cabeça, o nosso coração, para que não nos desviemos do caminho certo que é Cristo. Que nós possamos, como pais, como mães, como filhos, vivenciar a Tua palavra em nossas famílias. Que nós possamos levar essa Tua palavra, que é tão importante para todo ser humano, para tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afastem da voz de Cristo, da Tua palavra. Que possamos juntos da igreja Te servir com o melhor daquilo que somos e temos, para que essa voz de Cristo continue a ser anunciada para nós, para as nossas famílias e para o mundo inteiro. Que possamos, ó Deus, ouvir sempre a Tua voz. Que possamos Te conhecer cada vez mais e que a Tua voz dê para as nossas vidas tranquilidade, segurança e paz. Isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.